Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila Marques. Mais uma vez vamos falar sobre os recursos cíveis. Na última aula estávamos falando dos embargos de declaração, que é esse recurso cabível contra qualquer espécie de decisão judicial. E é um recurso julgado pelo próprio juiz que proferiu a decisão, de modo a complementá-la. Ele é cabível nas hipóteses de existir obscuridade, ou seja, de a decisão judicial não estar clara, de existir contradição, ou ainda, a decisão contraditória, a própria decisão se contradiz, ou ainda na hipótese de erro material, ou também de omissão, e considera-se decisão omissa aquela que o juiz não menciona as teses e julgamentos repetitivos sobre a questão, ou também aquilo que foi, então, julgado em incidente de assunção de competência. E nós estávamos vendo no final da outra aula uma disposição importante, que é a disposição do artigo 1025, do caput do artigo 1025. Vejam só, pessoal, essa disposição é importante porque nos diz que quando o recurso de embargo de declaração for protocolado para fins de pré-questionamento, para que se mencione os dispositivos legais que estão sendo discutidos para fins de pré-questionamento e interposição de eventual RESP, recurso especial, ou REST, recurso extraordinário, quando é este o objetivo deste recurso, e além disso, diante deste objetivo, este recurso é rejeitado, mesmo assim é considerado então que estes dispositivos alegados no recurso são inseridos no acórdão. Então vejam, consideram-se incluídos no acórdão estes dispositivos mencionados nos embargos de declaração, ainda que sejam rejeitados, certo? Pessoal, além desta menção importante, desta inovação importante, desta mudança do 1025, que nós já também falamos na aula passada, nós temos o 1026 que dispõe sobre o efeito no qual esse recurso é recebido. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Então vejam, não possuem efeito suspensivo e interrompe o prazo para o protocolo do próximo recurso subsequente. E vejam o parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, em regra, não possui efeito suspensivo, mas é claro que pode ter atribuído este efeito suspensivo diante dos requisitos do parágrafo 1º. Além disso, e aqui é muito importante, parágrafo 2º, quando manifestamente protelatórios, aqueles protocolados só para se postergar o julgamento da causa, quando manifestamente protelatórios, os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Então aqui muito importante também, pessoal, essa disposição, multa em razão de embargos manifestamente protelatórios. E vejam, na reiteração desses embargos, quando novamente são protocolados, na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada em até 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da Justiça, que recolherão essa multa ao final apenas. E além disso, parágrafo 4º, não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios, certo? Bom, pessoal, com isso encerramos os embargos de declaração e agora iniciaremos o estudo dos recursos para os tribunais
superiores, recursos para os tribunais superiores, certo? Então vejam aqui, pessoal, olha só, recurso ordinário, primeiro recurso para o Tribunal Superior, recurso ordinário constitucional, ROC, recurso ordinário constitucional. Verifique em casa, pessoal, os artigos 1027 e 1028, né? Esses recursos são destinados, então, ao STF ou ao STJ e são cabíveis em relação aos remédios constitucionais nas hipóteses específicas do 1027 e 1028, decisões denegatórias de remédios constitucionais. E aqui depende também muito dos regimentos internos dos tribunais superiores, certo? Então deem uma olhada, pessoal, no recurso ordinário. Não é aqui o tanto nosso foco é o extraordinário e o especial mais comuns, mas deem uma olhada também no recurso ordinário que diz respeito aos remédios constitucionais, às decisões denegatórias de remédios constitucionais, certo? E passando adiante, pessoal, vamos então para o nosso foco da aula de hoje, que é o recurso extraordinário e também o recurso especial, ou seja, os recursos para os tribunais superiores, certo? O recurso extraordinário destinado ao STF está previsto no artigo 102, inciso 3º da Constituição. Suas hipóteses de cabimento, no caso de ofensa constitucional, o recurso extraordinário destinado então ao STF, as hipóteses de cabimento são no 102, inciso 3º. E o recurso especial, né, para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, no 105, inciso 3º. Muito importante aqui, pessoal, no âmbito dos tribunais superiores de recurso extraordinário e especial, não se discutem fatos ou provas. Não se discutem fatos ou provas, mas apenas a adequação da decisão à legislação e também a uniformização da interpretação constitucional no caso do STF e federal no caso do STJ. E vejam, aqui esses recursos eles são de fundamentação vinculada, pessoal, vinculada. Por quê? Em resp e rest não se pode discutir provas. Súmula 7, súmula 279, 7 do STJ e 279 do STF. É claro que você pode discutir a legislação federal ou constitucional, respectivamente, sobre direito probatório, mas não se discute, não se revê provas nos tribunais superiores no âmbito do recurso extraordinário e do recurso especial, certo? Então vejam aqui, pessoal, condição para conhecimento, matéria pré-questionada. Já falávamos do pré-questionamento quando falávamos de embargos de declaração e aqui mais uma vez. Vejam, a matéria deve ter sido impugnada no juízo ACO ou no tribunal de origem. A matéria deve ser impugnada no juízo ACO ou no tribunal de origem. E vejam, pessoal, verifiquem, esse é um requisito de pré-questionamento. Devem ser mencionadas as matérias, os dispositivos de lei federal no acórdão, para que esse recurso especial depois seja aceito, e também a mesma coisa os dispositivos constitucionais no caso de recurso extraordinário para o STF. Lembrando da necessidade de interposição, né, de oposição dos embargos de declaração antes do recurso extraordinário e do recurso especial, caso então ali essa matéria não tenha sido pré-questionada, não tenha sido mencionada, esses dispositivos de lei não tenham sido mencionados no acórdão, discutidos no acórdão, a necessidade de oposição de embargos de declaração, e basta que sejam opostos mencionando esses dispositivos e essa menção será incluída, então, né, claro, tem que ter toda a discussão e fundamentação, mas essa discussão, então, será incluída, como nós vimos em série de embargos de declaração, incluída no acórdão para fins de pré-questionamento, ainda que esses embargos de declaração sejam rejeitados, certo? Deem uma olhada, pessoal, artigos 1029 a 1035, principalmente o artigo 1029, que traz alguns requisitos desses recursos aos tribunais superiores, que são bem importantes, e além disso,
tratam da possibilidade de se discutir um dissídio jurisprudencial com a devida inserção do acórdão na íntegra, do acórdão de site oficial, de repositório oficial de jurisprudência, né, do site dos tribunais. E, claro, também vejam a possibilidade de pedido de concessão de efeito suspensivo, porque, em regra, recurso extraordinário e recurso especial são recebidos somente no efeito devolutivo e não no efeito suspensivo, mas também existe essa possibilidade de requerer efeito suspensivo, certo? E vejam também o 1035 que eu destaco aqui para vocês. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. Então vejam, aqui, pessoal, existe um outro requisito, e esse requisito é um requisito específico do recurso extraordinário, que é o requisito de repercussão geral. Vejam, o que é a repercussão geral? Deem uma olhada no parágrafo 1º. Para efeitos de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social, jurídico ou que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, pessoal. Então, vejam aqui, verifiquem os demais parágrafos, mas aqui é importante nós lembrarmos que existe esse requisito de repercussão geral em relação à discussão da matéria constitucional em sede de recurso extraordinário, certo? Aqui, pessoal, sobre a interposição de recurso extraordinário, RE, ou de RESP, recurso especial. Recurso extraordinário para o STF e recurso especial para o STJ. Vejam, a interposição ela deve ser feita de forma conjunta, aqui é uma exceção até do princípio da unirrecorribilidade, porque para uma mesma decisão poderá caber mais de um recurso, se se entender que existe ofensa constitucional, interpõe-se o recurso extraordinário. Se entender que existe ofensa à lei federal, interpõe-se o recurso especial, certo? E vejam, existem casos em que se verifica as duas espécies de ofensas, certo? Nesse caso, pessoal, com as duas espécies de ofensa, então, vejam que a interposição, caso se opte por interpor os dois tipos de recurso, então a interposição deve ser feita de forma conjunta. E essa interposição de RESP-REST deve ser feita para o presidente ou vice-presidente do tribunal local. E vejam, num primeiro momento, lá na discussão do CPC de 2015, desses dispositivos, entendeu-se que não seria necessário se fazer um juízo de admissibilidade no juízo ACO no tribunal, mas só nos tribunais superiores. Mas depois, os doutrinadores se reuniram e, enfim, se entendeu melhor, o legislador entendeu por bem também deixar esse juízo de admissibilidade com o tribunal local, como era feito antes no código anterior, e houve uma lei de 2016 que já modificou o Código de Processo Civil antes mesmo de sua entrada em vigor para modificar essa questão, certo? Alguns anos atrás, isso aconteceu. Então vejam que aqui, especialmente, nós temos um juízo de admissibilidade feito, então, no tribunal local, certo? E vejam, pessoal, deem uma olhada também do artigo 1036 a 1041, que é sobre o procedimento de julgamento dessas duas espécies de recursos, certo? Pessoal, além disso, aqui é muito importante também, aqui do 1036 ao 1041, retifico, é do julgamento de recurso extraordinário especial, mas os repetitivos, É muito importante que vocês vejam esses dispositivos em casa, vejam todos esses dispositivos pertinentes e nós veremos juntos algumas colocações importantes aqui também, pessoal. Então vamos lá, olha só, pode ser que exista uma multiplicidade muito grande de recursos extraordinário no âmbito do STF ou especial no âmbito do STJ. Se for este o caso e se houver uma multiplicidade muito grande de recursos, da mesma espécie de recursos, demandas massificadas, então
poderá haver uma afetação desses recursos para que eles sejam julgados, então, no âmbito, no procedimento de recursos especiais, de recursos aos tribunais superiores repetitivos, certo? Então, um recurso será afetado, escolhido, e o que for decidido neste recurso será válido para todos os demais. Enquanto não se decide neste, que é o paradigma, é claro que aí, né, os demais recursos estarão sobrestados, as demais ações que versem sobre essa questão estarão sobrestadas. Pessoal, isso diz muito respeito ao que nós vimos nas primeiras aulas de recursos e de ordem dos processos nos tribunais, sobre uniformização da jurisprudência, sobre ter um procedimento que uniformiza o entendimento sobre a lei federal no âmbito do STJ e o entendimento sobre a Constituição no âmbito do STF também. Então aqui nós temos o CPC de 2015, esse procedimento. Lembra que nós vimos que no âmbito do CPC de 2015, além de ter esse procedimento aqui nos tribunais superiores de recursos repetitivos, nós também temos o incidente de resolução de demandas repetitivas no tribunal local. Então, com o CPC de 2015, essa ideia foi alargada para que nós tenhamos também um incidente de resolução de demandas repetitivas no tribunal local, que nós vimos também nas nossas primeiras aulas. E tudo isso por quê? Tudo isso para trazer uma maior segurança jurídica, para que eu não ajuize uma ação que é idêntica à ação do João e tenha uma resposta diferente, tenha uma resposta completamente diferente. Então é necessário, muitas vezes, uniformizar o entendimento. E além da segurança jurídica, não é só isso, né, pessoal? Além da segurança jurídica, nós temos uma necessidade de ter decisões mais céleres. Então vejam, né, se é julgado num recurso paradigma, no âmbito dos tribunais superiores, então os demais recursos, ações que versem sobre essa mesma questão ficarão sobrestados, suspensos. E depois, quando vier a decisão do recurso paradigma, isso será aplicável a todos esses recursos que ficaram sobrestados, enfim, suspensos até a decisão desse paradigma. Isso é muito mais fácil, porque evita-se uma enxurrada de novos recursos que chegarão até os tribunais superiores. Então é uma técnica importante também, certo? Pessoal, mas vamos lá então para esse procedimento a partir do 1036 sobre essa multiplicidade de recursos. Vem comigo para a tela, olha só. 1036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários, aqueles destinados ao STF, e especiais, aqueles destinados ao STJ, com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta subseção, observado o disposto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então vejam, aqui pessoal, é necessário que nós tenhamos então essa idêntica questão de direito e uma multiplicidade de recursos idênticos, que levam para os tribunais superiores as mesmas teses jurídicas, certo? E além disso, vejam só, pessoal, os recursos representativos de controvérsia, que são aqueles paradigmas, aqueles que representam a controvérsia e que terão ali aquela decisão aplicada, esse recurso, depois estendida para os demais, os recursos representativos de controvérsia são escolhidos pelo tribunal local ou pelo tribunal superior. E aqui em casa, por favor, vejam os artigos que dizem respeito a esse artigo, vejam os parágrafos, que dizem respeito a esse artigo 1036. E eu já destaco para vocês o parágrafo 6º. Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Então vejam, se é para selecionar um recurso paradigma, que é representativo de controvérsia, que vai servir, né, para julgamento dos demais, a decisão ali aplicada vai servir para julgamento dos demais, se é então para que nós tenhamos a escolha deste recurso, que será tão importante, se é para termos o julgamento de um recurso que é paradigma, este recurso escolhido, afetado, deve ter uma argumentação ampla, deve ser um bom recurso.
certo? Não dá para escolher um recurso que não cumpre os requisitos ou um recurso que não tem uma argumentação ampla sobre a tese jurídica discutida. Há que se escolher um bom recurso, seja pelo tribunal local ou pelo tribunal superior, e quando existe conflito, muitas vezes o tribunal superior pode não acatar a sugestão do tribunal local, né? Ele pode escolher um outro recurso ao invés daquele que o tribunal local escolheu. Mas vejam que aqui é importante nós ressaltarmos isso, pessoal, tá? É importante nós ressaltarmos isso, que a abrangência dessa argumentação, desse recurso escolhido, para que nós tenhamos uma melhor decisão possível, tendo em vista que ela será aplicada a tantos outros casos idênticos, né? A tantos outros casos múltiplos dessa questão. E vejam, o artigo 1037. Selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do caput do 1036, essa multiplicidade de decisões, proferirá a decisão de afetação. Então vejam, num primeiro momento, a partir dessa escolha do recurso, existe uma decisão que afeta este recurso, certo? Que afeta, que seleciona, que separa este recurso. Então, vai se proferir decisão de afetação na qual se identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento, qual é a tese jurídica que será submetida a julgamento, que vem se repetindo tanto nos tribunais. Além disso, se determinará nessa decisão de afetação a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre essa mesma questão e que tramitem no território nacional. Além disso, inciso 3º, poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo de controvérsia. Ele pode solicitar que o próprio tribunal também escolha, certo? Vejam os demais parágrafos e demais artigos na sequência do 1037, mas esse aqui, desses todos, é um dos mais importantes, que trata dessa decisão de afetação deste recurso e o que ela determina. Principalmente isso, o inciso 2º, de suspender todos os demais processos sobre a mesma questão, até que esse recurso paradigma, esse recurso representativo de controvérsia, seja julgado, certo? E vejam, pessoal, aqui também, né, é importante nós termos isso em mente. Olha só, agravo em respe e agravo em reste. Pessoal, se por acaso o tribunal de origem entender que não é cabível o respe ou o reste, né, e fazer esse juízo de admissibilidade, né, vejam, cabe agravo, e não é o agravo de instrumento, não tem nada a ver com agravo de instrumento, mas cabe agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial, certo? Então pode ser que o tribunal de origem entenda pela não aceitação do recurso extraordinário ou do recurso especial, e aí neste caso é cabível agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário, certo, pessoal? Isso também foi uma modificação trazida pela Lei 13.256 de 2016, que entrou em vigor, que na verdade alterou o CPC de 2015 antes mesmo da sua entrada em vigor, né? Antes não existia esse juízo de admissibilidade, mas feito pelo tribunal local, era feito lá, direto no STJ e no STF, na proposta inicial do CPC de 2015, mas isso foi modificado e continuamos no sistema do código anterior, no sistema antigo, né, fazendo esse juízo de admissibilidade no tribunal local e cabendo sim, portanto, agravo em RE e agravo em RESP, certo? Pessoal, além disso, sobre o agravo em recurso especial e o agravo em recurso extraordinário, quero ressaltar aqui para vocês o artigo 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos. Além disso, vejam, parágrafo 2º, a petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas. RESP-REST tem pagamento de custas, recurso extraordinário especial, mas o agravo que você protocola em relação à decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal local para tentar fazer subir o seu RESP-REST,
esse agravo independe de custas. E aplica-se o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. Então vejam aqui que essa petição, ela é dirigida, essa petição de agravo em recurso especial e recurso extraordinário, é dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal, certo? Pessoal, o agravado, a parte contrária, será intimada para responder, para oferecer resposta a este recurso de agravo em respe ou reste no prazo de 15 dias e após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente. Então, esse agravo é protocolado em primeiro grau, mas depois ele vai para o Tribunal Superior competente para que ele decida se de fato é cabível ou não esse resp-rest, e se decidir que sim, aí ele já converte e já faz o julgamento do resp-rest, respectivamente. Então, o agravo poderá ser julgado conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada neste caso sustentação oral, observando-se ainda o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. Certo, pessoal? Além disso, pessoal, vejam, aqui na próxima aula sobre recursos nós veremos também algumas outras disposições sobre embargos de divergência e também sobre recursos aos tribunais superiores, tá bom? Na próxima aula a gente já se fala. Um abraço!